Algo aconteceu no espaço. Algo tão fora do padrão que, desde o primeiro registro, nenhum astrônomo conseguiu explicar. Nas últimas semanas, o telescópio James Webb detectou uma assinatura profundamente anômala nas proximidades do enigmático 3I Atlas, um visitante interestelar que já vinha intrigando a comunidade científica, mas que agora cruzou definitivamente a fronteira do inexplicável. Os dados coletados não se encaixam em nenhum modelo. Nenhuma simulação reproduz o que foi observado, e essa frustração silenciosa, que se espalhou por observatórios do mundo inteiro, acabou abrindo espaço para uma hipótese que até pouco tempo atrás seria considerada absurda. Talvez não estejamos diante de um fenômeno natural. A ideia parece extrema, mas tudo o que envolve 3I Atlas exige cautela. Desde o início, ele se comporta de um modo que desafia princípios básicos da física. O que se viu recentemente, porém, elevou esse mistério a outro nível. Os cálculos foram revisados por diferentes equipes, repetidos linha por linha, confrontados com previsões e simulações. E mesmo assim, o resultado permaneceu o mesmo. Algo em sua trajetória simplesmente não faz sentido. A deformação no caminho, a resposta térmica, o deslocamento inesperado, cada detalhe carrega um peso desconfortável, como se o objeto estivesse seguindo regras próprias. O que torna tudo ainda mais inquietante é que essa estranheza não é pontual. Ela se acumula. Primeiro vieram as medições contraditórias. Depois, a ausência de sinais que deveriam ser óbvios. E então surgiu o dado que mudou completamente o tom das discussões internas entre os pesquisadores: a presença de um brilho incomum detectado pelo James Webb, algo tão sutil quanto impossível de ignorar, emitido como se viesse de dentro do corpo e não de sua superfície. Essa inversão, essa quebra da expectativa fundamental sobre como objetos aquecem e irradiam, marcou o momento em que muitos perceberam que estavam diante de uma anomalia de verdade, não apenas de um erro instrumental. E enquanto essa inquietação se espalhava, uma pergunta começou a ecoar nos bastidores da astronomia: e se essa imagem real captada pelo James Webb não revelar apenas um detalhe curioso sobre 3I Atlas, mas sim um traço de algo não natural atravessando o sistema solar? Uma possibilidade que, se confirmada, pode alterar não só nossa compreensão da física, mas também o papel da humanidade dentro de um universo que sempre pareceu silencioso demais. O palco está armado, os dados desafiam a lógica, e a história que se desenrola diante de nós pode muito bem ser o primeiro capítulo de uma descoberta que mudará tudo. A estranheza em torno do 3I Atlas ganhou contornos ainda mais inquietantes quando os astrônomos decidiram revisitar um dos cálculos mais elementares da dinâmica de qualquer corpo que se aproxima do Sol: a perda de massa por sublimação. Era esperado, pelas leis fundamentais que regem o comportamento térmico de cometas e objetos gelados, que o 3I Atlas tivesse se desintegrado parcialmente ao atravessar a região mais intensa da radiação solar. Os números indicavam que algo em torno de 16% de todo o seu volume deveria ter evaporado em um intervalo inferior a um único mês, gerando ondas de gás e poeira tão massivas que, em condições normais, seriam detectadas facilmente até por telescópios de médio porte. Só que nada disso aconteceu. O espaço ao redor do objeto permaneceu limpo, sereno, quase desinteressado, como se a travessia pelo calor extremo não tivesse produzido absolutamente efeito algum. Essa ausência não era apenas improvável, era fisicamente inaceitável. Um corpo que deveria ter liberado bilhões de toneladas de material simplesmente não deixou vestígio nenhum, nem mesmo um fiapo residual que pudesse ser identificado como farelo de gelo. Dessa contradição, nasceu um novo termo:
repetido em sussurros entre equipes de análise massa fantasma. Uma massa que deveria estar ali, mas não está. Uma perda que deveria produzir sinais, mas não produz. A cada revisão, a perplexidade aumentava. Os instrumentos do Observatório de Atacama, do Hubble, do próprio James Webb, todos concordavam com a mesma conclusão incômoda. Se o 13 Atlas perdeu toda essa quantidade de material, perdeu de um jeito que contradiz as próprias regras que deveriam governar sua transformação. Nada no entorno registrava o rastro dessa suposta ejeção. Não havia cauda, não havia nuvem, não havia poeira, não havia qualquer evidência de que o objeto estivesse sofrendo o desgaste inevitável de sua jornada pelo sistema solar interno. Esse silêncio material levantou outra suspeita. Algo poderia estar interferindo nesse processo. Um mecanismo oculto, uma força desconhecida, algo que neutraliza ou mascara sinais que deveriam ser gritantes. E, pela primeira vez, pesquisadores começaram a admitir que talvez estivéssemos diante de um fenômeno que não apenas desafia previsões, mas que parece deliberadamente afastado do comportamento natural. A massa fantasma marcou o primeiro grande colapso das explicações tradicionais e abriu caminho para perguntas mais profundas. Era só o começo. A anomalia térmica e o deslocamento inesperado ainda estavam por vir. E cada novo dado só tornaria a história mais perturbadora. O verdadeiro abalo na comunidade científica, porém, não veio da massa ausente, e sim do movimento inesperado que surgiu logo depois. Se não havia sinais de jatos, poeira ou qualquer forma de ejeção, então nada deveria alterar a trajetória natural do 13 Atlas. Ainda assim, em uma noite aparentemente banal de observação, o Observatório de Atacama detectou algo que deixou os astrônomos em estado de alerta. O objeto estava ligeiramente fora do lugar. Não muito para um olhar leigo, mas o suficiente para representar um desvio colossal, quando ampliado para escalas astronômicas. A diferença era de meros 4 segundos de arco, mas essa pequena discrepância equivalia, na prática, a um movimento impossível de acontecer sem uma força atuando sobre ele. Isso não deveria acontecer. Um objeto interestelar desacelerado pela passagem próxima ao Sol deveria seguir um caminho previsível, sem grandes surpresas. Mas o 3I Atlas parecia reagir a algo invisível, como se estivesse sendo guiado por impulsos que nenhum instrumento conseguia identificar. Não havia jatos, não havia cauda, não havia partículas sendo arremessadas para trás, nada que justificasse qualquer aceleração não gravitacional. Ainda assim, era exatamente isso que os cálculos mostravam. A trajetória estava se deformando, e a matemática insistia em revelar um empurrão misterioso vindo de lugar nenhum. Foi então que o James Webb entrou em cena. Acionado para confirmar o deslocamento, ele não apenas validou o desvio, como também registrou uma assinatura térmica sem precedentes. O calor não parecia emergir da superfície, como seria esperado de qualquer corpo banhado pela radiação solar. Em vez disso, a emissão vinha de dentro, como se o interior do objeto estivesse gerando energia própria. Esse comportamento violava diretamente o que se conhece sobre cometas, asteroides e fragmentos interestelares. Nada naquela categoria deveria brilhar daquele jeito. A Webb revisou as equações mais uma vez. A conclusão era inescapável. Se o 13 Atlas fosse apenas um cometa comum, a única forma de obter aquela aceleração seria expelindo bilhões de toneladas de material. Mas essa nuvem gigantesca simplesmente não existia. As medições apontavam para uma perda de apenas 150 quilos por segundo, um valor ínfimo, incapaz de produzir qualquer alteração perceptível na trajetória. E então surgiu o momento mais desconcertante de todos.
A aceleração apareceu de repente, sem precursor, sem poeira, sem gás, sem explicação. Era como se o objeto tivesse decidido, por conta própria, mudar de comportamento. O James Webb observou as regiões de infravermelho profundo e confirmou o impensável. Não havia gelo se desprendendo. Não havia detritos circundando o corpo. Não havia assinatura de nenhum processo físico natural capaz de justificar aquela força invisível. Se os cálculos estivessem corretos, e estavam, o 13 Atlas teria perdido bilhões de toneladas de massa que simplesmente não aparecem em lugar nenhum. É como se alguém tivesse apertado um botão no interior desse visitante interestelar e imposto uma nova dinâmica ao seu movimento, removendo rastros e contornando leis que deveriam ser universais. A essa altura, poucos ainda estavam dispostos a tratar o fenômeno como simples erro ou coincidência. Algo profundo estava acontecendo. Algo que ameaçava reescrever tudo o que entendemos sobre corpos que viajam pelo sistema solar. Conforme os dados continuavam acumulando, uma sensação incômoda tomou conta dos pesquisadores. Aquele comportamento não era apenas estranho, ele era familiar. Em algum lugar da memória coletiva da astronomia recente, havia outro episódio que carregava a mesma essência, um objeto interestelar que se recusava a seguir as regras. Aos poucos, os cientistas começaram a revisitar um caso que marcou o ano de 2017 e que, desde então, permanecia envolto em debates acalorados. Era o enigmático Oumuamua, o primeiro visitante interestelar já registrado na história humana. Naquela época, também havia surgido uma aceleração impossível de explicar. Sem jatos, sem cauda, sem poeira. Um impulso que parecia surgir do nada, alterando o movimento de um corpo que deveria ter sido completamente passivo. A comunidade científica, incapaz de encaixar o fenômeno nas categorias tradicionais, tentou suavizar o desconforto, dando-lhe um nome paradoxal: cometa escuro. Mas, como lembrou Villoeb em uma de suas análises mais contundentes, um cometa sem cauda não é um cometa. E aquela definição apenas mascarava o real problema. Oumuamua não se comportava como nada já visto. Agora, quase uma década depois, 3I Atlas repetia o mesmo padrão, só que de forma ainda mais explícita. Havia uma simetria desconcertante entre os dois casos, como se estivéssemos assistindo a uma continuidade, um segundo capítulo de uma história iniciada anos atrás. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Um objeto interestelar acelerando sem perda de massa visível já seria estranho. 2, separados por poucos anos, exibindo anomalias semelhantes, ultrapassava qualquer limite de probabilidade natural. E isso ficou ainda mais evidente quando James Webb detectou algo que não constava nos registros anteriores de Oumuamua, um brilho azulado vindo da superfície de 13 Atlas. Em vez de avermelhar ao se aproximar do Sol, comportamento típico de corpos aquecidos e cobertos por material orgânico ou rochoso, o objeto fazia o oposto. Tornava-se mais claro, mais frio na coloração, quase metálico. Era como se a luz refletida carregasse uma assinatura que não correspondia a nenhum processo natural conhecido. Essa mudança de tonalidade, combinada ao comportamento térmico e ao deslocamento fora das previsões, criou uma espiral crescente de dúvidas. Não estávamos apenas diante de um objeto anômalo, mas de um objeto que parecia repetir um roteiro que começou com Oumuamua e que agora, com 3I Atlas, se tornava impossível de ignorar. A comparação direta entre os dois casos servia como um espelho desconfortável. Tudo o que era incerto em 2017 voltava agora amplificado, mais claro, mais perturbador. E então surgiu a lista.
A lista que mudaria o tom da conversa científica e atravessaria fronteiras acadêmicas, reunindo pesquisadores de diversas áreas em busca de uma resposta unificada. A partir desse ponto, a investigação deixou de ser apenas uma análise de anomalias isoladas. O que antes parecia um conjunto disperso de comportamentos estranhos, agora começava a se alinhar, formando um desenho muito mais amplo. Villoeb e sua equipe organizaram tudo o que já havia sido observado no 13 Atlas e, ao colocar cada detalhe lado a lado, surgiu um quadro tão improvável que nenhum especialista conseguiu descartá-lo sem hesitar. Eram 9 pontos. 9 irregularidades que, sozinhas, já seriam motivo de discussão. Mas, reunidas, criavam algo que simplesmente não cabia dentro de nenhum modelo natural. A primeira delas era a trajetória. O 13 Atlas seguia um caminho incrivelmente preciso, alinhado quase de forma cirúrgica ao plano da eclíptica, como se estivesse se orientando por uma rota pré-definida. Em seguida, vinham os jatos invertidos, fluxos de material que, em vez de serem expelidos para longe do Sol, como ocorre em cometas comuns, pareciam apontar em direção a ele, contrariando completamente os princípios térmicos conhecidos. Logo após, surgia a expulsão de material voltada para o astro central, mais um comportamento incompatível com qualquer processo natural. Mas o quebra-cabeça ficava ainda mais complexo. O 13 Atlas apresentava um paradoxo desconcertante entre seu tamanho e sua velocidade, como se fosse grande demais para mover-se daquele modo. Além disso, ao longo de sua jornada, parecia encontrar planetas em sequência, em distâncias que sugeriam um alinhamento calculado e não produto do acaso. Em suas medições espectrais, havia sinais que lembravam composições metálicas semelhantes a ligas industriais, algo impensável para objetos dessa categoria. Também exibiu uma secura extrema, incompatível com qualquer definição de cometa. E, para completar, demonstrava uma polarização da luz que fugia totalmente dos padrões conhecidos. O 9º ponto, revelado pelo James Webb, era o brilho azul inexplicável, um comportamento que, até então, não constava em nenhum registro de objetos naturais submetidos ao calor intenso do Sol. Era como se sua superfície estivesse refletindo não apenas luz, mas um tipo de assinatura que insinuava estrutura e não apenas matéria bruta. Juntas, essas 9 anomalias transformavam o 13 Atlas em algo que não podia mais ser analisado com as ferramentas tradicionais da astronomia. Não havia consenso possível. Não havia hipótese simples que acomodasse todos os dados. Como disse Villoeb, a ciência não avança por votação, ela avança pelos resultados. E os resultados, nesse caso, eram tão desconcertantes que deixavam apenas 2 opções. Ou existe uma nova física que ainda não compreendemos, ou estamos diante de um objeto que não foi moldado pelo acaso. E é por isso que o período entre 27 de novembro e 27 de janeiro se tornou tão crucial. Durante esses 2 meses, o 13 Atlas seria monitorado continuamente por dezenas de telescópios, desde observatórios terrestres até os gigantes espaciais como o Hubble e o James Webb. No dia 19 de dezembro, ele faria sua aproximação mais próxima da Terra, passando a cerca de 269 milhões de quilômetros. E nesse momento, toda a discussão convergiria para um único ponto: a nuvem de gás. Se ela aparecesse, tudo voltaria ao campo do natural. Se não surgisse, porém, então a hipótese convencional ruiria por completo. E o que restaria seria algo que a humanidade nunca enfrentou de forma direta
a possibilidade de tecnologia extraterrestre ativa, cruzando o espaço sob seus próprios métodos, fora das amarras das leis físicas que conhecemos. A descoberta, ou a ausência dela, está marcada no calendário e se aproxima rapidamente. À medida que todos esses dados se acumulam, uma sensação de déjà-vu científico paira sobre a comunidade astronômica. É como se estivéssemos revivendo em escala ampliada a mesma inquietação que marcou o aparecimento do Oumuamua em 2017. Só que agora, com instrumentos muito mais precisos e uma lista de anomalias tão extensa que se tornou impossível tratá-las como coincidências. O 13 Atlas não apenas repete padrões, ele os intensifica, amplia, expõe detalhes que nos obrigam a encarar a possibilidade de que algo além das forças naturais está atuando nele. E conforme o objeto se aproxima da Terra, uma contagem regressiva silenciosa ganha forma. Entre 27 de novembro e 27 de janeiro, cada telescópio apontado para esse visitante interestelar desempenhará um papel crucial. A expectativa converge para uma única pergunta: haverá sinais de gás? Uma nuvem, por mínima que seja, devolveria o conforto da normalidade. Confirmaria que 13 Atlas é apenas um cometa estranho, incomum, mas ainda assim natural. Porém, se o espaço ao seu redor permanecer limpo, tão limpo quanto esteve até agora, então entraremos em um território completamente novo. Nessa hipótese, restaria apenas uma conclusão coerente com os dados. O 13 Atlas não está sendo empurrado, está sendo guiado. Guiado por algo que compreende sua própria rota, que responde a estímulos invisíveis, que manipula sua aceleração sem deixar rastros. Uma possibilidade que pela primeira vez na história humana poderá ser observada ao vivo, com a precisão incomparável do James Webb, registrando cada nuance desse comportamento. E quando esse momento chegar, talvez descubramos se a pergunta mais antiga da humanidade, aquela que atravessa séculos de filosofia, mitos e ciência, sempre esteve à espera de um objeto vindo do espaço interestelar. Estamos realmente sozinhos? Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e se quiser apoiar nosso trabalho, clique no Valeu Demais aqui embaixo. Isso ajuda